Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at your right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Vamos continuar na série sobre aspectos da vida humana. E neste vídeo vou falar acerca do uso dos preservativos, por exemplo, e o vírus da SIDA, o vírus HIV. Será que a Igreja propõe que usemos o preservativo para a prevenção do vírus da SIDA? Em vídeos anteriores, se vocês tinham acompanhado, já repararam, já ouviram que todo o uso contraceptivo é um acto intrinsecamente desordenado, ou seja, um grave pecado. Ou seja, porquê? Porque tudo tem a sua certa ordem, o sexo tem a sua certa ordem, o sexo deverá ser feito dentro do matrimónio, porque tem que estar em união, deverá ser um acto de intimidade em que há uma união definitiva, há um aspecto definitivo e de fidelidade perante Deus e portanto deverá ser também aberto à vida, não é? O sexo tem duas finalidades: estar aberto à vida, portanto a procriação, e também a unidade das duas pessoas, não é? Há fomenta a união, o amor entre o casal. Portanto, fora disto é tudo mal. Portanto, o uso do preservativo é intrinsecamente desordenado. Mas agora, por exemplo, quem tiver SIDA, o que é que depois pode fazer? Primeiramente, antes de responder essa pergunta, quero aqui dizer alguns factos bastante interessantes que a maior parte da gente nunca ouviu falar e que realmente são alarmantes, que é o tamanho do vírus HIV, portanto o vírus da SIDA, é 450 vezes menor que o espermatozoide. Ou seja, estes pequenos vírus podem penetrar os poros do látex do preservativo. Os poros do preservativo são grandes comparado com o vírus da HIV. Há muitos estudos por aí, depois vou deixar aí abaixo do vídeo algumas referências. Isto não são um ou dois ou três estudos, são vários estudos por vários doutores em que comprovam exatamente isto, que o uso do preservativo não previne a 100%. Aliás, eles dizem que previne só a 69% a transmissão do vírus. Ou seja, basicamente, 1 em cada 3 actos sexuais haverá a contração do vírus. Portanto, se alguém tem aí um parceiro que tem vírus, muito cuidado. Arriscarias a tal coisa? Há uma chance de 30% ou 31% de também ficares com o vírus da SIDA. Portanto, é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, houve um problema, ainda há, em África, há uma grande propagação do vírus da SIDA, e então propôs-se que houvesse a distribuição maciça de preservativos. Foram mandados milhões e milhões de preservativos para lá. E a verdade é que os países que adaptaram esta tal proteção, não é? Esta tal medida de prevenir a propagação do vírus da SIDA, não estão vendo um grande declínio, não é? do vírus, não é? Não estão a ver um grande declínio. Portanto, isso comprova que os preservativos não previnem muita coisa. Portanto, e a única maneira de prevenir a 100% é a maneira que a Igreja recomenda, o que é a abstinência de sexo. Mas muitos por aí vão dizer: mas então agora uma pessoa que tem SIDA nunca mais terá sexo, isto é desumano, isto é uma maldade, isto é impossível, não sei o quê. Não, senhor. Não, senhor. Com a graça de Deus consegue-se fazer tudo. E já, como disse a um outro vídeo recentemente, Jesus diz: carrega a tua cruz. Queres ser meu discípulo? Carrega a tua cruz e segue-me. Às vezes temos cruzes que realmente temos que carregar, temos que fazer o possível, pedindo sempre a Deus, não é? Para enfrentar as coisas da vida, não é? Por exemplo, falei num vídeo anterior acerca de casais que são estéreis, que não conseguem ter filhos, não é? Que algo aconteceu que
impossibilitam deles terem filhos, o que é que eles podem fazer? Não é? Têm que carregar a sua cruz também. Portanto, carregai a vossa cruz e seguem. E assim, meus irmãos, esta é a única maneira de evitar a progressão do vírus da SIDA até agora. Não é? É a melhor maneira, porque respeita todos os aspectos da vida humana, da sexualidade humana, da dignidade das pessoas e realmente da doença, que é grave. Ok, meus irmãos? Espero que fiquem esclarecidos acerca desse assunto. Tenham cuidado e tenham juízo, como dizem os antigos, e espero que possam espalhar esta mensagem aos outros, porque realmente é um assunto de vida e também pode ser até mesmo de morte. Ok, meus irmãos? Até para a semana, se Deus quiser.